Olá, hoje nós vamos estudar sobre o Teorema de Tales, que são retas paralelas cortadas por transversais, e vamos resolver de diferentes formas para determinar a medida do segmento desconhecido. No nosso primeiro exemplo, nós temos esse teorema em que as retas que estão na cor verde são as retas paralelas que estão sendo representadas pelas letras R e S, T, que inclusive são minúsculas, tá? As outras retas que estão na cor vermelha são as retas transversais, as retas que estão cortando essas retas paralelas, elas estão interceptando, tá vendo? Então, agora nós vamos determinar o valor do segmento desconhecido, que nesse caso aqui está sendo o x, tá? E aí eu vou te ensinar três formas de resolver, de determinar esse segmento x aí, tá? Então, ó, vamos verificar o seguinte. Nessa primeira reta aqui, eu vou colocar aqui uma letra que fica melhor para você visualizar, que eu vou chamar de reta U. Nessa transversal U, nós temos o segmento que vale 5 e o segmento que vale x, tá? Desse outro lado, que eu vou chamar aqui, né, essa reta vermelha, essa segunda reta vermelha, eu vou chamar de T. A reta transversal T, nós temos dois segmentos que medem 4 e 12. Ok? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos formar uma proporção, né? A proporção aí é uma igualdade entre duas razões, tá? Assim, ó, A está para B, assim como C está para D, né? Isso aqui é uma proporção, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Primeira forma de resolução aí. Nós vamos trabalhar primeiro com uma reta transversal, depois com a reta ou a outra reta transversal. Nesse caso aqui, eu vou primeiro trabalhar com a reta transversal U, com esses segmentos aqui. Tem o 5 e tem o x. Então, o 5 e o x eu já vou formar uma razão. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui o 5 vai ser o A, tá? O x vai ser o B, certo? Então, coloca aqui, ó. O caso, o 5 vai ser o a barrinha embaixo, o x vai ser o B. Então, coloca no lugar do B o x. Igual. Agora, tá vendo? Ó, primeiro trabalhei com a reta transversal U, ok? Certo? Agora eu vou trabalhar com a reta transversal T. Na mesma ordem que eu trabalhei aqui com a reta transversal U. Primeiro de cima, depois o de baixo. Nesse caso, o nosso 4 vai ser o nosso C, aqui dessa proporção, e o 12 vai ser o nosso D, tá? Então, ó, no lugar do C eu vou colocar 4, ok? E no lugar do D eu vou colocar 12, ok? Certo? Então, tá vendo? Essa primeira resolução é desse jeitinho aí, de você trabalhar primeiro com uma transversal e depois trabalhar com a outra transversal aí, formando uma razão, né, baseado em cada uma das transversais. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a multiplicação cruzada, ok? Então, ó, geralmente eu multiplico logo o que tem o x, tá? Então, vai ficar aqui, ó, x vezes 4. Ó, você multiplica x vezes 4 e 5 vezes 12. Eu vou primeiro multiplicando aqui x vezes 4, que vai ficar o quê? 4 vezes x, tá? Fica mais bonito e mais organizado também. Igual, né? Agora eu vou multiplicar o quê? 5 vezes 12. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 12. Ok? Então, ó, 4 vezes x, você vai manter. 5 vezes 12 é quanto? É 60. Então, coloca aqui. Ó, o x, vou deixar ele sozinho, porque é o que eu quero saber, igual a 60, vou manter, ok? Esse 4, ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo o 60, que geralmente a gente representa assim, em forma de uma fração, né? Lembrando que uma fração é uma divisão, né? Então, aqui, ó, 60 sobre 4, gente, é a mesma coisa que 60 dividido para 4. Não esqueçam isso, tá? Então, olha, 60 dividido para 4 é quanto? É 15. Então, quer dizer que o x, né, que é o segmento de valor desconhecido, vale 15. Então, essa aí é a primeira resolução. Você trabalhando primeiro com uma transversal, nesse caso U, né, que ficou 5 sobre x, e depois com a outra transversal T, que ficou 4 sobre 12. Agora eu vou te ensinar a segunda forma de resolver esse teorema de Tales.
Na segunda resolução, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um lado de uma transversal e vou pegar o outro segmento que está do ladinho desse segmento dessa transversal. Como assim, professora? Vamos lá, peraí. Vamos colocar aqui de novo, né? Aqui a reta U e a reta T, que são as transversais, ok? Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Tá vendo esse 5 aqui, esse segmento 5? Agora eu não vou colocar 5 e depois o X. Eu vou colocar o segmento que está do lado do 5. Quem é? É o 4. Vou trabalhar assim agora, tá? Então, depois eu vou pegar o quê? O do X e trabalhar com quem está do ladinho dele. Tá vendo? Primeiro eu pego um segmento da reta transversal U, que nesse caso vai ser o 5. Depois eu pego o outro segmento da transversal T, mas sempre o que está do lado, né? Essa é a segunda forma de resolver. Nesse caso aqui, lembra, eu vou colocar aqui para você, né? Lá no nosso primeiro exemplo, nós colocamos o quê? Que aqui era o A, que aqui era o B, né? Que aqui era o C e que aqui era o D, tá certo? Então, nessa resolução vai ficar assim, ó. A está para C, tá bom? Ó, o 5 e o que está do lado dele, igual. Aí agora você vai pegar o X, seguindo a mesma forma, a mesma ordem, né? A mesma lógica, que é o B, vai estar para o que está do lado dele, que é o 12, que nesse caso é o D, tá certo? Então agora a gente vai só substituir, ó. Ficou assim, A está para C, assim como B está para D, ok? Aí vamos substituir os valores. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, A, quem é o A? É o 5. Quem é o C? É o 4. Então, coloca 5 está para 4. Agora, igual. B, quem é o B? É o X. Quem é o D? É o 12. Pronto. Montamos a segunda forma, tá? Então, ó, aqui eu coloquei aqui para vocês mostrando, né, no caso, colocando uma letrinha para cada valor de segmento, mas você pode ir pela sua linha de raciocínio mesmo, tá? Um segmento e o que está do lado dele, outro segmento e o que está do lado dele. Também vai valer, né? Vai ser a mesma coisa, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Vamos pegar o 4 e multiplicar com x, que vai ficar 4 vezes x, tá? É igual a. Agora vamos pegar o 5 e multiplicar com 12. Então vai ficar 5 vezes o 12. Então vai ficar aqui, ó. 4 vezes o x é igual a 5 vezes o 12, que é 60, que a gente já viu, né? Agora, ó, mantém o x igual a 60. E esse 4 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo 60, né? Que ficou aqui uma fração, que é a mesma coisa aqui, 60 dividido por 4, né? Vou ficar repetindo, né, para isso fixar na sua mente, certo? Então, 60 dividido por 4 é 15. Veja que dá o mesmo resultado, né? São formas diferentes de você resolver esse primeiro caso, que te levará ao mesmo resultado, mas que também te fará, como é, desenvolver outras habilidades, tá? Vamos para a nossa terceira resolução. Como é que a gente poderia fazer também esse teorema de Tales aí? Esse primeiro exemplo, tá? Na terceira resolução, vamos daqui escrever novamente, só para, né, ficar melhor para a gente trabalhar. Ó, aqui a reta transversal U, aqui a reta transversal T, ok? O 5 a gente disse que era o A, né? O X a gente disse que era o B, o 4 a gente disse que era o C e o 12 a gente disse que era o D, certo? A gente já fez isso. Agora, como é essa resolução? Ó, nessa resolução você vai pegar um desses segmentos, ou 5 ou X, tá? Eu sempre começo da primeira transversal, né? No caso dessa transversal 1. Então, o 5 e o X, você que escolhe, ok? Geralmente a gente começa com o de cima, tá? Então, você vai pegar o de cima, colocar em cima da fração, da razão, que seria o numerador, ou no caso da razão, né? O antecedente. Ó, deixa eu ver aqui que não tá aparecendo. Tá aqui, ó. Então, vai ficar aqui em cima, vai ficar A.
Embaixo, o que que você vai fazer? Você vai somar os segmentos que tem na reta transversal U, que nesse caso é o 5 e o x. Então, vai ficar 5 mais x. Então, aqui embaixo, você vai colocar quem? O A mais B, tá? Igual. Aí, agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a transversal T. Como a gente pegou primeiro de cima, na transversal U, que foi o A, então na T a gente vai ter que pegar o de cima também, que nesse caso é o 4, que a gente chamou de C, então vai ficar C. Agora, para ficar aqui embaixo, a gente vai fazer o quê? Somar os segmentos da reta transversal T, que nesse caso é o C mais D. Então vai ficar C mais D, ok? Agora vamos substituir os valores, né? A gente já formou a nossa proporção aí, né? Usando, vamos dizer assim, né, a linguagem algébrica. Agora vamos substituir os valores. O A é 5, então no lugar do A eu vou colocar 5 sobre o A aqui, ó, embaixo é 5 mais o B que é x, ok? Coloca entre parênteses, tá? Para você não confundir na hora da gente multiplicar. Igual. O C é o 4. Então, coloca aqui 4. Sobre o C aqui de baixo, que é 4, né? Mais D, que nesse caso é 12. 4 mais 12. Pode colocar entre parênteses também, que fica mais organizadinho. Ó, para ficar melhor, para você não confundir também, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa soma aqui de 4 mais 12. Então, vai ficar assim. A nossa primeira razão a gente conserva, né? Que vai ficar 5 mais x, ok? Igual a 4 em cima, embaixo. Aí embaixo você soma 4 mais 12, 16. Aí depois que eu fiz isso, o que acontece, né? A gente vai multiplicar cruzado aí, tá? Gente, em alguns casos a gente faz até a simplificação, quando possível, né? Da fração, pode fazer. Fica até bem mais fácil, inclusive, né? Mas aqui, para não te complicar, eu vou fazer do jeito que vai aparecer aqui mesmo, tá? Então, ó, a gente vai multiplicar primeiro isso aqui, ó. 5 mais x vezes 4. Olha como é que você vai colocar. Vai deixar assim, ó. 4 vezes 5 mais x entre parênteses. Por que entre parênteses, professor? Porque se você tirar o parêntese, aí com certeza você só vai multiplicar o 4 vezes 5. E não é isso que acontece, tá? Esse 4 ele vai multiplicar tanto 5 quanto x, ok? Igual, né? Aí agora você vai fazer o quê? 5 vezes 16. 5 vezes 16, ok? Aí o que acontece agora, né? Vamos fazer logo essa multiplicação desse 4 por todos esses elementos que estão dentro do parêntese, ok? Aí vai ficar assim. Só um momento. Ó, vai ficar 4 vezes 5. Você pega o 4 e multiplica por 5. Aqui tudo é positivo, né? Então, mais, faz jogo sinal. Mais com mais, né? Vou colocar aqui que fica melhor depois para você entender o restante. Aí, 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar mais 20, porque a gente fez jogo sinal. Agora, aqui, ó, vai pegar o 4, que é mais 4, e multiplicar por mais x. Faz jogo sinal aqui, ó. Mais com mais. Então, vai ficar 4 vezes x, 4x igual a 5 vezes 16 é 80, ok? Ó, desse lado aqui da igualdade, nós temos o 20 e tem o 4x. Então, a gente vai pegar esse mais 20 e levar ele para o outro lado da igualdade junto com 80, que é o que é parecido com ele, né? Que é número com número, ok? Então, aqui vai ficar, ó, 4x, vou manter aqui, igual a 80. Agora, por que eu coloquei aqui mais 20? Para te dizer que quando ele passa para o outro lado, ele vai com a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. Então, vai ficar 80 menos 20, tá? Então, aí nós temos aqui 4x é igual a 80 menos 20, 60, né? Agora, ó, esse 4x, quando você tem um número e uma letrinha juntinhos e não tem sinal de mais, nem de menos, nem de divisão, não tem multiplicação. 4 vezes x. Então, deixa o x sozinho aqui, igual a 60. E esse 4 que está multiplicando o x vem para cá dividindo 60. Então, 4 dividido por 60 é 15. Certo? Então, quer dizer que o nosso x é igual a 15. Gente, essa terceira resolução, ela te traz, sim, né? Pouco mais de trabalho, mas veja que chega ao mesmo resultado. E é importante você saber.
Tá certo? Porque nem sempre o Teorema de Tales, a figura vai te apresentar esses segmentos aí, né, separadinhos, cada segmento com a sua medida. Pode ser que ele já apresente, né, todos, a soma dos segmentos, aí você vai ter que aplicar essa terceira resolução. Então, por isso que é importante você saber aí, ok? No exemplo 2, nós temos esse teorema de Tales aí, né? Olha só, nesse caso ele está deitado. Veja bem, né? Nós temos aqui, isso aqui é de uma questão, né, contextualizada, que esse A, B e C, apesar de estarem com a letra maiúscula, mas eles estão representando o nome de ruas, tá bom? Então, por isso que aqui estão letra maiúscula, mas geralmente as retas elas são representadas por letra minúscula, tá? É porque esse teorema aí é de uma questão contextualizada. Essas retas D e E, elas são as retas transversais, tá bom? Não é porque mudou a posição que a reta D e E ficou como paralela e a B e C transversal. Não, você tem que ter esse cuidado todo aí, tá? Então, né, para você não se confundir, eu vou colocar aqui, ó, desse jeitinho aí, né, para você visualizar melhor aí essa figura e então resolver a questão, ok? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira resolução. Na nossa primeira resolução, né, vou pegar, ó, na primeira transversal D, né? Vou utilizar os segmentos da primeira transversal, que nesse caso é o x e o 28, e vou formar uma razão, que vai ficar x para 28, e vou seguir essa mesma linha de raciocínio para a outra transversal E, que tem o segmento 25 e 20. Então, vai ficar 25 está para 20, ok? A partir daí, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado. Ó, vou pegar aqui o x vezes 20. Então, vai ficar aqui, ó, 20 vezes x, né? Que fica mais bonito, inclusive, igual a 28 vezes 25, ó. 28 vezes 25, ok? Aí nós temos o quê, ó? 20 vezes x, 28 vezes 25 é 700. Agora, você vai pegar o x isolar igual a 700. Esse 20 que está multiplicando o x vem para cá dividindo o 20. Para ficar mais fácil, eu posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Aí você vai ter o quê? 70 dividido por 2, né? Então, quer dizer que esse x, ele vale 70 dividido por 2 é 35. Nesse caso, 35 metros. Ok? Então, essa é a nossa primeira resolução. Primeiro, a gente utilizou a transversal D, os segmentos da transversal D, e depois os segmentos da transversal E, né? Seguindo aí o mesmo raciocínio. Deixa eu colocar aqui para você lembrar que é a multiplicação cruzada, ok? Vamos para a segunda resolução. Na nossa segunda resolução, né? A gente trabalha, né, com os segmentos lado a lado, ok? Então, fazer assim, ó. Vou pegar aqui o segmento X primeiro. E quem é que está do lado dele? É o 25. Então, eu coloco agora embaixo. Ok? Igual. Agora, eu vou pegar o do 28. Porque eu comecei com a reta transversal D. Então, do outro lado da igualdade, a outra razão, ela também tem que começar com a transversal D. Então, nesse caso aqui vai ser o 28. Ó. Então, vai ficar aqui 28 está para quem é que está do lado do 28 agora? O 20. Tá vendo? Então, agora eu trabalhei, né, lado a lado, dois segmentos. Né? Então, ficou diferente. Agora, vamos multiplicar e cruzar. Então, vou fazer assim, ó. Primeiro do x, x vezes 20. Então, vai ficar 20 vezes x, igual. Aí, depois, ó, 25 vezes 28. 25 vezes 28. Mantém aí o 20x, o 20 vezes x. 25 vezes 28 é 700, que a gente já viu na primeira resolução. Mantém o x aqui, igual a 700. E esse 20 que está multiplicando o x vem para cá
dividindo os 700, né? Volto a repetir, vamos cortar aqui esse zero e esse zero aqui. Fica 70 sobre 2, que é a mesma coisa que 70 dividido por 2. Então, 70 dividido por 2 é 35, nesse caso, 35 metros, tá bom? Então, veja aí que chegamos ao mesmo resultado. E como é que a gente pode fazer agora do outro jeito a terceira resolução? Na terceira resolução, nós temos o quê? Nós vamos trabalhar primeiro com a transversal D, depois com a transversal E. O segmento, a gente vai pegar um segmento e depois, né, somar os segmentos da mesma transversal. Assim, ó, vou pegar o segmento X. Então, coloca aqui X. Embaixo, eu vou somar os segmentos da transversal D, que nesse caso é o X e o 28. Então, embaixo vai ficar X mais 28. Ok? Igual. Agora, eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz da transversal D, eu vou fazer na E. Então, nós vamos pegar, como aqui eu peguei primeiro X, então do outro lado eu tenho que pegar o primeiro 25, tá? Tem que ser uma ordem, tá, gente? Porque a gente está fazendo uma proporção. Então, 25. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou somar todos os segmentos da transversal E, que nesse caso é 25 e o 20. Então, vai ficar 25, né? Mais 20, ok? E agora, o que que eu vou fazer para ficar melhor? Vou deixar esse x sobre x mais 28, coloca entre parênteses, tá? Porque é mais de um elemento aí. Então, igual 25 sobre. Aí eu vou somar 25 mais 20, 45, né, gente? 45. Pronto, tá? Você pode simplificar o 25 por 45, tá? Pode simplificar, mas caso não queira, você pode fazer assim mesmo, né? Aí, simplificando, vai ficar um número bem menor e fica mais fácil de trabalhar, inclusive. Então, ó, nós vamos colocar aqui, fazer a multiplicação cruzada. X vezes 45 vai ser 45 vezes x, né? Igual x mais 28 vezes 25. Então, faz assim, bonitinho, ó, 25 vezes o x mais 28. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse 25 ele vai multiplicar tanto o x quanto o 28, tá? Se você não colocar entre parênteses, provavelmente você vai multiplicar só o 25 vezes o x e esquecer do 28. Aí vai dar o resultado errado, certo? Então, nós temos aqui 45 vezes x igual. Aí faz essa multiplicação aqui, ó, 25 vezes x. Como o 25 é positivo e o x é positivo, então a resposta é positiva. Então, vai ficar mais. 25 vezes x, 25x. Eu vou colocar aqui 25 vezes x, tá? Aí agora aqui, ó, 25 vezes 28. 25 vezes 28. Cadê? Ó, aqui nós temos mais 25 com mais 28, então o resultado é positivo. 25 vezes 28 a gente já viu que é 700, né? Ok? Agora vamos deixar aqui esse 45x, o 45 vezes x é a mesma coisa. E aí o que é que eu vou fazer? Esse mais 25x eu vou passar ele para esse lado junto com o 45x, tá? Então, como aqui ele está somando, para cá ele vem subtraindo. Então, vai ficar menos 25 vezes x, igual a 700, né? 700. Aí, agora você vai fazer o quê? 45 menos 25 é 20. Ficou 20 vezes x, igual a 700. E essa continha a gente já conhece, né? Da primeira e segunda resolução. Então, x é igual a 700 sobre 20, né? Que esse 20 que estava multiplicando x aqui passou para o outro lado, dividindo. E aí a gente já sabe que 700 dividido por 20 é 35. E nesse caso tem a unidade de medida aí que é metros, tá? Então, se tiver unidade de medida, você coloca. Nesse caso aí tem. Quando não tiver, você não coloca, certo? Então, tá aí a terceira resolução para um mesmo caso, ok?